Tudo bom, pessoal? Estamos aí de volta com análise combinatória. É um assunto que eu considero ele probabilidade os dois assuntos mais maliciosos dentro da matemática. Não é porque é difícil, certo? Eu não considero um assunto difícil, ele é muito mais malicioso do que difícil. Como assim, Henrique? É malicioso e não é difícil? Porque vocês vão ver aí que são cálculos pequenos, muito pequenos, não tem nem lógica. O cara às vezes é uma multiplicaçãozinha, uma besteirinha só, e para desenrolar no instante. Agora, tem uma bronca. Se você der algum tropeço, você der qualquer vacilinho, você pode perder a questão. Por isso que é um assunto, certo? Muito malicioso. Então, bora começar ele. Veja só, combinatória pode ser separada em arranjo, permutação e combinação. Eu gosto de separar assim, a ideia, a maioria das questões, você resolve, certo? Quando você fala em arranjo, você mexe com números, organização de números. Quando você fala em permutação, seria organização de letras. E combinação seria o quê? Comissões, equipes, grupos. Então, toda vez que você tiver uma quantidade de pessoas, quiser quantas equipes com 3 pessoas, então seria combinação. Uma palavra tem quantos anagramas? Então, tu vai permutar as letras dessa palavra. Cuidado, certo? Que uma combinação, por exemplo, qual a diferença? Combinação e permutação. A parte de combinação seria essa parte, vê só. Por exemplo, tem a pessoa, olha aqui, dá uma olhada na tela, bora começar lá. Se caso eu pegar aqui, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Se eu misturar essa equipe, colocar a pessoa B, pessoa C e a pessoa A, eu embaralhei a equipe. Se eu embaralhei aqui, o que é que acontece? Não deixa de ser a mesma equipe. Agora, se eu pegar a palavra ano e trocar a ordem, N, O, A, então já muda o sentido da palavra. Então, isso seria permutação e isso seria combinação. Quando você embaralha, continua sendo a mesma equipe, certo? E querendo ou não, arranjo seria, se a permutação seria como é que eu posso dizer? Um subtópico do arranjo, certo? Seria um tópico do arranjo. Então, uma permutação é um arranjo. Só que o que é que acontece? Ele gosta de separar arranjo, certo? Quando tem o quê? Quando tem números. E quando são palavras, é um arranjo de um número que tem, vai ter que ser distribuído todos. Já em arranjo não, vai ser aquele grupinho. Henrique, não estou entendendo muito bem, então bora mexer em algumas coisas. Primeira coisa, eu só vou precisar as fórmulas de arranjo, praticamente eu não uso, eu faço pelo princípio da contagem. Eu trabalho com a fórmula da permutação, a gente vai trabalhar permutação de N é N fatorial. Henrique, o que é que significa esse fatorial aí? Por exemplo, se caso aparecer aqui para vocês 6 fatorial, seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu quero 3 fatorial, 3 vezes 2, vezes 1, certo? Então, esse fatorial, olha para mim, o fatorial, tu sai multiplicando até descer esse número e chegar a 1, certo? Se é 7, aí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, todos multiplicados. Só que pode acontecer de vir uma palavra que misture, que tenha letras repetidas. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí já vai ser permutação com repetição, que é permutação de N, onde aparece a letra B, beta, alfa, teta, certo? Então, o que é que acontece? Como é que eu vou fazer isso? Aí vai ser N fatorial sobre beta fatorial
sobre alfa fatorial, sobre teta fatorial, sobre não sei o que fatorial. Então, o que é que acontece? Essas são as letras que estão repetindo. Por exemplo, uma palavra apareceu 2A, com um exemplo aqui, ó, 2A. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 fatorial sobre 2 fatorial, que só o A repetiu. Seria esse esquema. Só que, bora ver a outra fórmula. Seria a fórmula de combinação, que é uma que você vai mais usar quando aparecer equipe. Combinação de N, P a P. O que é que significa isso? N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial, certo? Tu vai usar isso quando separar grupos, equipes, comissões, aí sim. Pronto. Você tendo só uma noção das letras, já facilita muito o cálculo de vocês. Por quê? Quando eu pegar aqui, vou lhe dar um exemplo bem simples. Bora olhar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu aumentar a borracha. Quando você pega aqui, por exemplo, a palavra, por exemplo, cinema. Cinema tem quantas letras? Aí eu vou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhum repete. Então seria permutação de 6, que seria 6 fatorial. O que significa, Henrique? Por que permutação de 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, esse primeiro espaço, eu posso assumir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades. Pode ser o C, pode ser o I, pode ser o N, pode ser o E, pode ser o M ou pode ser o A. Aí quando eu uso uma, bora dizer que eu coloquei o N, já não posso mais. Então o que é que acontece? Só vai sobrar o quê? 5. Depois só sobra 4. Se eu já usei 3, só sobra 3. Se eu já... Aí 2 e 1. Só era você multiplicar esses números e vai para o resultado. Agora, se caso aparecesse aqui, Mi, Si, Pi. Pessoal, vê só. Aqui, permutação de quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras, onde o I aparece 4 vezes e o S também aparece 4 vezes. Então, vai ser 10 fatorial sobre 4 fatorial e 4 fatorial. Então, na verdade, vai ser esse 4 daqui é do I que apareceu 4 vezes. E esse 4 daqui seria do S que apareceu 4 vezes. E aqui o 10 seria do total de letras, certo? Como é que fica isso? Aí eu vou descer o 10 até um desses 4. Sempre você desce até o maior. Porque você vai descendo até ficar o maior aqui, ó. Para você simplificar, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. 4 fatorial. Desce o outro agora. 4, 3, 2, 1. Aí tu ia começar a simplificar, ó. 4 fatorial com 4 fatorial. 4 vezes 2, 8. 3 com 6 daria 2. Então, 9 vezes 7, 63. 63 vezes 10, 630 vezes 10, 6.300. Olha para mim, pessoal. Vê só. O que é que significa 6.300? É a quantidade de vezes que tu pode embaralhar essas letras, certo? Então, tem 6.300 formas diferentes de tu embaralhar as letras. Isso seria permutação. Já a combinação, por exemplo, tu tem um grupo com 6 pessoas. Tu tem 6 rapazes aqui. Desses homens, eu quero que separe um grupo com 2 pessoas. Um grupo com 2 pessoas.
Eu quero um grupo com 2 pessoas. Certo? Então, eu quero que saia uma dupla aí. Então, vê só. Combinação de 6, 2 a 2. Onde são 6 pessoas para ocupar 2 vagas. 6 fatorial, 2 fatorial e 6 menos 2 fatorial. Que vai dar? Aqui não dá 4? Aí tu desce o 6 até o 4. 6, 5. Aí 2, 1 e 4 fatorial. Corto o 4 fatorial com 4 fatorial. E 6 com 2 dá 3. 3 vezes 5 daria o quê? 15. Tranquilo? Então, olha para mim rapidinho. Desse grupo, dessas 6 pessoas, eu tenho 15 formas diferentes de embaralhar elas. E separar 2 pessoas. Então, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, o primeiro com o sexto, o segundo com o terceiro, segundo... Então, eu tenho 15 maneiras diferentes. Aí aparece a parte de combinação. Certo? Bora começar a resolver as questões, que fica muito mais fácil de eu explicar para vocês quando estiver resolvendo os exercícios. Vai ficar bem tranquilinho, tu vai ver. Bora meter mola? Deixa eu só apagar aqui e ir para a primeira questão. Pessoal, vê só. Já está aparecendo números. Eu já me lembro de quê? Calma. Quando envolve números, você já tem que se lembrar de arranjo. Quando envolve letras, permutação. Quando envolve equipes, comissões e grupos, alguma coisa desse tipo, combinação. Tenta separar assim, que a ideia vai fluir, você vai entender. Bora para lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números com 3 algarismos distintos podemos obter, pessoal? Eu tenho 3 espaços aqui, que é um número com 3 algarismos distintos, certo? Então, bora para lá. Primeira coisa, eu tenho quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro espaço, eu tenho 6 possibilidades. Só que bora dizer que eu usei o 2. Agora eu não tenho mais 6, eu só tenho 5. Bora dizer que eu usei o 5. Aí eu só tenho agora o quê? 4. Eu tenho, pessoal, isso não é o número 6 não. Isso é a quantidade de possibilidades. Esse 6, esse 5 é o número de possibilidades, certo? Deixa eu apagar isso. Eita, foi mal. 6, 5, 4. Que vai dar 30 vezes 4, que vai dar o quê? 120. Certo? Esse é o comecinho para fazer uma outra questão. Não, quero fazer agora não. Bora para esse. Quantos números ímpares? Calma, tem restrição também, ó. Números ímpares formados com 3 algarismos. Pessoal, tem uma restrição gigante no final. Olha para mim. Quando é que os números são ímpares? Primeira coisa, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Só pode terminar em um desses 5. Então, a gente vai ver no grupo que ele deu se tem algum deles. Tem que ter, porque ele disse que era ímpar. Se não tiver, está errado. Calma aí. Quais são os números que servem para mim? 1, 2, 3. Eu tenho 3 possibilidades dele ser ímpar. Certo? Quantos números ímpares formar com 3 algarismos distintos pode formar a partir desses números? Pessoal, se ele é ímpar, então você já tem que se ligar. Para ele ser ímpar, tem que terminar, só pode ser ou 1, ou 3, ou 5. Um desses 3. Só que se eu usei um deles, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho 6 números, já usei um, sobrou o quê? 5. Por que ficou 5 e não 6? Porque tem que ser distintos. E tu não já usasse um para ser ímpar aqui?
Então só sobrou agora o quê? 4, que vai dar 20 vezes 3, que vai dar o quê? 60. Tranquilo? Bora para a quarta questão? Agora, quantos números formados com 3 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração? Calma aí. Se eu quero números ímpares, números formados com 3 algarismos distintos, quantos números formados com 3 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração? Pessoal, vê só. Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui. Quando tu pega isso aí, o nosso sistema de numeração existe de 0, não esqueça do 0, até 9. Com um algarismo. Então, na verdade, eu quero saber quantos existem de 100 até 999. Tem uma grande bronca. Por quê? Primeira coisa, quando eu chego aqui, ó, no nosso sistema de numeração, tem uma bronquinha aqui no começo. Qual é a bronquinha no começo? Se eu chegar para vocês, ó, o número 023. 23 não se encaixa aqui, ó. Número de 3 algarismos distintos. 023, o 0 à esquerda, não vale nada. Então, isso é um número de 2 algarismos. Se é um número de 2, então esse 0 nunca pode assumir a primeira casa, de jeito nenhum. Então, se eu tenho, olha para mim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 possibilidades, só que o 0 tu não vai poder usar. Porque o 0 não pode ser o algarismo das centenas. Porque se você botar ele nos algarismos das centenas, o primeiro, ele vai ficar o número de 2, desobedece o que ele pediu. Ele não quer o número de 3, então não pode começar com 0. Então só tenho 9 possibilidades aqui, ó. Só que dessas 9 eu já usei uma. Só que eu tinha 10. Dos 10 eu já usei um. Não poderia ser 0 no começo. Só que na segunda casa já pode ser 0. Então eu continuo com 9 possibilidades. O 0 aqui pode se encaixar. Ele não pode se encaixar no começo. Então 9, 9 e agora 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 daria o quê? 648. Cuidado aí. Muita gente começa com o primeiro aqui com 10. Não pode. Por que não pode ser 10? Porque o 0 não pode entrar. Porque senão vai ficar um número só de 2 algarismos. Se liga aí. Ele quer um número de quê? De 3. Se é 0,98, não pode. É o número de 2. Cuidado aí, por favor. Bora para a quarta questão. Quinta questão, vê só. Deixa eu ver se tem mais alguma de arranjo para a gente. Quantas placas? Pronto, olha uma boa aqui, ó. Bora resolver essa. Questão 8. Quantas placas de automóvel podem ser obtidas utilizando duas vogais distintas? Calma aí. Vogal e vogal. Seguidas de 4 algarismos diferentes. 1, 2, 3, 4. Algarismo, algarismo, algarismo e algarismo. Pessoal, o vogal só existe 5. Só como ele quer distintas, 5, não posso usar a primeira, só sobrou o quê? 4. E algarismos diferentes vai ser o quê? 10. Oxe, Henrique, e pode ser 10 aqui, lá não podia, só que vê só, tu estás mexendo em uma placa. Olha para mim, 0,435 é o número de 2 algarismos, certo? 0,435. Só que eu não posso dizer que, por exemplo, uma placa não pode começar com 0. Minha placa pode ser.
0,125. Minha placa pode ser qualquer uma. Então, o que é que acontece? Vê só. Aqui eu posso usar qualquer um deles. Eu posso usar o 0. Minha placa pode começar com 0. Depois do 0, aqui vai ficar o quê? 9. Pode ser qualquer um dos 9. Não é de 0, 1, 2, vai até 9, não é isso? Tem 10 números aqui. Então, eu já usei 2, sobrou o quê? 8, mais 1, sobrou o quê? 7. Quando você multiplicar isso tudinho, aí vai dar o quê? Aqui dá 20 vezes 72, vezes 7, vezes 70. 10 vezes 7, 70. Posso chamar a máquina a calcular? Vê só. Quando eu chego aqui, vai ser 20. Deixa eu pegar a setinha. 20 vezes 72 vezes 70, que vai dar 100.800. Tranquilo? Cuidado aí. Por quê? Aqui eu não estou me referindo a um número de 4 algarismos. Eu estou me referindo a uma placa. Pode ser uma senha de banco, alguma coisa desse tipo. Se liga aí, por favor. Bora agora começar. Vou dar uma voltadinha para resolver agora questões envolvendo anagramas, que seria permutação. Vê só. Essa daqui. Quantos são os anagramas da palavra escola que começam com S e acabam com L? Calma aí, ele dá uma restrição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem que começar com S e terminar com L. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, que seria S, e aqui eu também só tenho uma possibilidade, que seria L. Então, o S não existe mais, nem o L. Só que as outras letras não se repetem. Não são 4? Então, 4, 3, 2, 1. Pode distribuir. Ou permutação de 4, que foi a fórmula que eu ensinei para vocês. 4 vezes 3, vezes 2, 24. Então, tenho 24 possibilidades da palavra escola eu embaralhar e tendo SL, S no começo e L no final. Bora para uma outra questão? Facinho, facinho, né? Cuidado só nas restrições. Olha a outra aí. Palavra amigo, né? Vê só. Palavra amigo. Quantos são os anagramas da palavra amigo que começam por consoante? Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 letras? Tem que começar por consoante. Se começa com consoante, pode ser qualquer uma das duas. Então, tem duas possibilidades. Tem uma restrição no começo. Tem que ser uma consoante. Então, essa consoante só pode ser M ou G. Se você usou um deles, aí aqui sobrou os outros 4 para embaralhar. Pode dizer que você usou G, sobrou os outros 4. Como não repete, permutação de 4. Então, seria 2 vezes permutação de 4, que vai dar 2 vezes 4 fatorial, que vai ser 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 2. Não, já faz logo direto. Vai dar 8, 24, 48. Eu tenho 48 possibilidades, certo? Agora eu vou pegar na ordem, porque tem uma de combinação lá no comecinho. Bora dar uma volta. Essa, questão 2. Pessoal, vê só. Pelo menos eu já fiz algumas de permutação, algumas de combinação, e agora eu vou fazer uma de combinação.
Então, quando eu começo a separar as ideias, primeiro, números, arranjo, letra, permutação e equipes, comissões, certo? Combinação, fica tudo mais fácil. Dá uma olhada para cá. Quantas comissões com 4 pessoas pode ser formada disposta de 10 pessoas? Vê, tem 10 pessoas e tu quer separar equipes com 4. Combinação de 10 pessoas para ocupar 4 vagas. Qual é a fórmula? Combinação de N PAP seria N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Então, vai ser o maior fatorial sobre o menor fatorial vezes a diferença fatorial. Maior fatorial, 10 fatorial, sobre 4 fatorial e 10 menos 4 fatorial. Pessoal, 10 menos 4 vai dar 6, é o maior. Então, vou descer esse 10 até o 6. Então, vai ser 10, 9, 8, 7, 6 fatorial, 4, 3, 2, 1, 6 fatorial. Eu mato o 6 fatorial com 6 fatorial. Mato 8 com 8 e mato 3 com 9, que dá 3. 7 vezes 3, 21 vezes 10, 210. Eu posso, dessas 10 pessoas, separar 210 equipes diferentes. Pronto, pessoal. Aí a gente já tem uma noção como é combinatória. Aí daqui para frente eu vou começar a fazer embaralhado. O que vier eu vou sair resolvendo, certo? Eu comecei a fazer logo as de permutação, depois as de arranjo, depois fiz as de permutação, agora fiz uma de combinação e o que aparecer eu vou na sequência. Bora meter mola agora? Calma aí, deixa eu ir passando para ver quais que eu fiz já. Já fiz. Vestibular não. Vê só, questão 7. Quando tu pega uma questão dessa, já tem letra, o cara já se liga aqui em permutação. E quando aparece anagrama, aí confirma. Quantos anagramas tem a palavra vestibular? Que apresenta as letras V, E, S juntas em qualquer ordem. Espera aí. Isso daqui tu vai chamar de X. É como se tu tirasse o E. É bom que está no comecinho, né? Chama isso de X. Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ocupar qualquer vaga. Bora dizer, se elas estão juntas, ela pode parar em qualquer canto. Então, bora dizer que o V, o E e o S parou aqui. Só que ela pode embaralhar também. Então, pode permutar entre elas. Então, permutação de 3. E ela pode ficar em qualquer lugar. Aí, permutação de 8. Então, vai ser permutação de 3, porque é o V, o E e o S. E vai ser permutação de 8 pelo total de letras. Se você sabe disso, então vai. Permutação de 3. 3 fatorial vezes 8 fatorial, que vai ser 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora multiplicar isso? Vê só. Aqui dá 6, né? 6 vezes 8, 48. Eu já vou deixar aqui 48. Esse vezes esse, 42. Esse vezes esse, 20. E esse vezes esse, 6. Bora dizer, esse vezes esse já dá 120, não é isso? Então, ficou 48 vezes 42 vezes 120. Quando você multiplicar, deixa eu pedir a calculadora. Quando você fizer 48 vezes 42
vezes 120 tem que dar o quê? Aí vai dar 2.920. Pronto, pessoal. Agora a gente vai dar um tempinho e já já a gente volta com combinatória, certo?